a loser, you're a coward, you are nobody, you're an animal. Estes são os parentes das vítimas do assassino de Green River. May God have mercy on your pathetic soul, because the rest of us who know the truth about you won't. O assassino em série mais prolífico que os Estados Unidos conheceram. The one thing that I want you to know, I was that daughter at home, waiting for my mom to come home. Que durante seu reinado de terror de 19 anos, escondeu dezenas de cadáveres nos arredores de Seattle. I don't wish for him to die. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. Mas quem era o assassino de Green River? E ele nasceu para matar? Quando ele saía pela porta e ia trabalhar, não era mais o homem que eu conhecia. Dementes. International Boulevard. A velha rodovia 99, próxima ao aeroporto de SeaTac, em Seattle. 30 anos atrás, um local famoso. Nesta região, no começo dos anos 1980, a população era bastante transitória. Aqui havia bares de striptease, havia muitos hotéis onde você podia pagar um quarto por 1 ou 2 horas. Faye Brooks, então detetive encarregada de crimes sexuais, era constantemente chamada às ruas, que eram conhecidas simplesmente como The Strip. Havia muitas jovens que trabalhavam nas ruas. Todas as garotas eram jovens e muitas tinham um passado problemático, mas todas eram filhas e irmãs de alguém. Muitas dessas jovens haviam sofrido abusos em casa e por isso elas haviam fugido. E eu me identificava com isso porque eu sofri abuso sexual quando criança e elas só podiam contar com a graça divina como eu, então eu me identificava com elas. Uma dessas mulheres era Marcia Chapman, uma prostituta que afirmava ter sido estuprada. E o apartamento onde ela morava era bem... aqui. A Márcia era uma negra bonita e escultural e tinha 31 anos. Ela tinha 3 filhos. Ela não conseguia sustentá-los com os empregos que conseguia, então começou a trabalhar como prostituta. Ela morava em um apartamento que quase não tinha mobília, então eu acho que ela passava dificuldades. Ela parecia ter um bom coração e era muito simpática. Mas ela fez o que tinha que fazer para sobreviver. Márcia alegava ter sido vítima de estupro, um dos riscos mais comuns para as garotas que trabalhavam na região. Naquela época, a autora de livros criminais, Anne Rule, morava a poucos quarteirões dali. Às vezes eu parava e a advertia. Eu dizia, você sabe como eu ganho a vida? Eu escrevo sobre crimes. E você não tem a menor chance aqui na rua. Como vai saber com quem está saindo? E, geralmente, ela só dava de ombros e se afastava. Em 1982, os riscos de trabalhar nessas ruas seriam evidenciados por uma descoberta em um rio próximo, o Green River. Tinha um homem no rio, em um bote, e ele viu algo na água e achou que fosse um manequim. Mas não era um manequim, era um corpo humano e havia 2 corpos. E a mão de uma das vítimas estava balançando com a correnteza. Era como se ela estivesse acenando e dizendo, eu estou aqui, por favor me ajudem.
Mas, claro, era tarde demais. Quando a polícia investigou a cena do crime, fez outra descoberta macabra. Quando fizemos a busca no local onde as vítimas foram encontradas, encontramos a terceira vítima na margem. Elas estavam a poucos metros umas das outras, então ficou claro que o mesmo assassino havia jogado os corpos lá. As 3 mulheres haviam sido raptadas na região de prostituição por alguém que o FBI chamou de assassino em série organizado. O assassino organizado planeja mais, premedita mais, ele consegue elaborar crimes e realizá-los com muita eficiência, principalmente porque ele não possui quase nenhuma compaixão por outros seres humanos. Ele trata a vítima como um objeto de desejo, ou seja, trata-se de um psicopata sexual. As vítimas são Opal Mills, de 16 anos, Cynthia Jean Hines, de 17 anos, e Marcia Chapman, de 31. Quando eu descobri que era a Márcia, eu fiquei... Eu nem tenho palavras para descrever. Eu só pensei, meu Deus, ela foi morta. Foi muito triste. Nós não sabíamos que era apenas o início de um reinado de terror e que nós ficaríamos muito tempo sem saber quem era o assassino. Na região de prostituição de Seattle, o assassino de Green River havia encontrado um local de caça abundante, que permitiria que ele fizesse um número de vítimas sem igual na história dos Estados Unidos. Os corpos de 5 mulheres jovens haviam sido descobertos em um rio de Seattle. Elas haviam desaparecido de uma rodovia conhecida como The Strip, onde a prostituição era comum. E o assassino de Green River só havia começado. No dia 15 de setembro de 1982, Mary Bridget Meehan, de 18 anos, desaparece. A Bridget era a filha amada de uma família católica de Bellevue, um bairro muito rico de Seattle. Mas ela fugia muito da escola e se juntou a um namorado chamado Ray. E eles foram morar num hotel barato na rodovia 99. Ela saiu... Eu acho que ela estava fazendo alguns programas e ela não voltou. A família ficou muito abalada porque ela estava grávida de 8 meses e meio. Para todo assassino em série, os seres humanos são como objetos. Não existe uma ligação emocional. Não existe nada. No dia 20 de setembro, outra garota desaparece. Deborah Lohane Estes, de 15 anos. Mas a polícia ainda não havia conseguido identificar o assassino. Era nesta região que eu trabalhava e foi aqui que o assassino de Green River pegou a maioria das vítimas. E nós ficávamos aqui sentados, observando, sabe? Tentando identificar possíveis suspeitos. Nós tínhamos vários detetives dedicados que estavam determinados a solucionar esse caso. No dia 26 de setembro, Linda Jane Rule, de 16 anos, desaparece. Linda Rule era uma loira esbelta que morava na região de North End. Ela trabalhava nas ruas e tinha um namorado que servia mais ou menos como cafetão. Ela sumiu de uma região próxima ao shopping Northgate. Como todo assassino em série, ele parecia ter a habilidade de detectar vulnerabilidade em vítimas em potencial. Ele não pegava as mulheres mais experientes, ele procurava as mais novas. Ao final de 1982, 15 jovens haviam sido encontradas mortas. E a pressão aumentava sobre a força-tarefa policial. As pessoas esperavam que a polícia o prendesse. Houve vários rumores sobre quem seria essa pessoa.
Houve até especulações de que poderia ser um policial, por causa do acesso que os policiais tinham a todas aquelas mulheres da comunidade. Sabe, uma coisa triste é que muitas mulheres nas ruas achavam que a polícia não estava investigando o caso com muita vontade, porque elas haviam fugido de casa, se prostituído. Isso não é verdade. Todas as pessoas envolvidas na investigação estavam empenhadas em solucionar os crimes, estavam empenhadas em levar o culpado a julgamento, porque elas eram filhas, irmãs, mães, e nos importávamos com elas como se fossem nossas filhas, fossem da nossa família, e queríamos a solução. Então, no dia 30 de abril de 1983, uma jovem é vista sendo levada da rodovia. Mary Malvar estava com um namorado num restaurante na rodovia. O namorado saiu para dar um telefonema. E quando ele voltou, a Mary não estava no restaurante. Ele ficou muito preocupado e pensou, eu vou para a rodovia ver se eu consigo encontrá-la. Aí ele viu que a Mary estava numa caminhonete à sua frente. Um homem estava dirigindo e ela estava conversando com esse homem. E ele decidiu segui-los, porque ele não sabia o que estava acontecendo e estava preocupado. Então, eles pararam na esquina da rodovia 99 com a rua 216. Mas quando ele virou para a esquerda, não viu mais a caminhonete. O namorado de Mary voltou com parentes dela para procurar a caminhonete onde ela estava. E numa rua sem saída, a poucas quadras da rodovia, eles a encontraram, estacionada do lado de fora da modesta casa de um pintor de caminhões. Então, eles pediram à polícia que fosse até lá, porque eles achavam que a Mary estava na casa. E um sargento foi lá, bateu na porta, um homem atendeu e disse, não tem ninguém aqui além de mim. E eles não insistiram. Todos os assassinos em série têm a habilidade de parecer tão normais que enganam até pessoas que são consideradas especialistas. O assassino em série é um mestre dos mentirosos patológicos. Centenas de detalhes do suspeito foram juntados nos arquivos da Força Tarefa. Uma amostra de saliva também foi adicionada aos arquivos. Mesmo assim, garotas continuavam a desaparecer. A lista não parava de crescer, crescer e crescer. Em junho de 1983, pelo menos 26 garotas haviam desaparecido. Eles aprendem com seus crimes. Conforme o número de mortes aumenta, aumenta a eficiência. Os corpos eram encontrados em lugares remotos, calmos, escuros e ermos. Naquele verão, 5 garotas desaparecem. Quando eles passam dos 5, 6, 10 homicídios, fica muito difícil capturá-los. O medo era muito grande e afetava toda a comunidade. Outono, mais 5 desaparecimentos. Ele estava à nossa frente. Nós queríamos pegá-lo, queríamos detê-lo. Inverno e primavera de 1984. Mais 4 garotas desaparecidas. Era inacreditável. Ele estava enganando todos os detetives. Todo mundo estava atrás dele. Ele jogava mulheres como se fossem sacos de lixo. 16ª Avenida Sul de Seattle, Washington. Ele jogou corpos aqui. Não é muito longe do aeroporto, nem da rodovia, onde as garotas desapareciam. E à noite é muito escuro, deserto, quase ninguém passa por aqui. Você pode vir, se livrar de um corpo e ir embora. E foi o que aconteceu neste lugar aqui. E elas foram simplesmente jogadas fora. Entre as dezenas de corpos encontrados, estava o de Linda Jane Rowe, de 16 anos. O seu esqueleto estava embaixo de um arbusto. E num terreno baldio, ao sul do aeroporto, o destino da grávida de 18 anos, Mary Bridget Meehan, finalmente foi descoberto.
Até a primavera de 1984, o assassino havia feito mais de 40 vítimas. Mas então, algo mudou. As mortes, aparentemente pararam. Muitos acharam que ele tinha ido embora. É extremamente incomum um assassino em série simplesmente parar de matar. Um assassino em série geralmente só para de cometer crimes quando é preso ou quando ele mesmo morre. Em 1985, o pintor de caminhões da casa na Rua Sem Saída começou a namorar Judith, mãe e divorciada de 40 anos. Quando eu o conheci, eu achei um cavalheiro muito educado e simpático. Ele gostava de música country e de dançar. E ele vivia sorrindo, jamais se irritava. E eu achei o Gary o máximo. Foi amor à primeira vista. Em poucos meses, a casa virou o lar de Judith. Ele disse que eu poderia ir morar com ele se eu quisesse. A casa não tinha tapetes, então ele me deixou escolher um tapete. Porque ele tinha alugado quartos antes e ele me disse que uma criança tinha molhado o tapete. A casa precisava de um toque feminino. Após 3 anos morando juntos, eles se casam. Nós nos casamos em 1988. Era um casamento perfeito. Ele era bom para as minhas filhas. Brincava com os meus netos. Os meus sonhos estavam se realizando. Judith viveria quase 13 anos em um casamento feliz, enquanto a maior parte do mundo, aos poucos, se esquecia do assassino de Green River. A maioria, exceto os homens e mulheres da força-tarefa policial. E em 2001, avanços nos testes de DNA permitiram que eles comparassem amostras retiradas das primeiras vítimas, inclusive de Marcia Chapman, com amostras coletadas de vários homens interrogados no curso das investigações. Esta amostra é de Marcia Chapman. E este é o DNA do assassino de Green River. E eles compararam e viram que era o mesmo. Gary Ridgway. Eu simplesmente... eu não conseguia acreditar. Eu fiquei arrasada, em estado de choque. Eu acho que fiquei negando. Eu não queria acreditar. Somente então, o mundo descobriria a verdade chocante sobre o marido de Judith, Gary Ridgway, o assassino em série mais prolífico da história dos Discovery. Durante a década de 1980, o misterioso assassino de Green River rondou livremente pela zona do meretrício de Seattle, deixando um rastro de corpos. Em 2001, um teste de DNA ligou o pintor de caminhões de 52 anos, Gary Ridgway, às primeiras vítimas. Ele é considerado o assassino em série mais prolífico da história dos Estados Unidos. Nós sabíamos que esse seria o maior caso criminal na história do estado de Washington. Os advogados da defesa e da promotoria agora poderiam interrogar o homem suspeito de cerca de 50 homicídios. Eu entrei por um corredor e ia abrir uma porta e ser apresentado ao suposto assassino de Green River. Passam mil coisas pela sua cabeça. Você pensa, ele vai ser violento? Será que vai chorar? Vai se fingir de louco? Mas aí eu acabei entrando e... uau, não foi nada do que eu esperava. Pretty good. Nós olhamos um para o outro pensando... é este o cara que engana todo mundo há 20 anos?
O mais extraordinário era que ele era normal. Sleep okay? No, no. Well, that didn't look like the Hilton in there. I got a glimpse of it. Well, it had a Posturepedic mattress in there, so it was here, so that was good. Okay. Yeah, a little bit hot in there, but... Se você não soubesse o que ele havia feito, você gostaria dele. Um monstro dentro dele estava bem escondido. As pessoas querem atribuir traços e qualidades extraordinárias a esses criminosos, mas, na grande maioria, eles são indivíduos bastante comuns. Exceto pelos crimes incomuns que eles praticam. Então, quem era o suspeito de ser o assassino de Green River? Gary Ridgway nasceu em 1949, o segundo de 3 filhos. Ele morava numa pequena casa, não muito longe da rodovia do Strip. A mãe dele cuidava da casa e trabalhava meio período numa loja de departamentos. O pai dele era motorista de ônibus. Gary às vezes andava com o pai no ônibus e o pai dizia: está vendo aquela mulher? É uma prostituta, elas são a escória do mundo. E ele ofendia as prostitutas, dizia que eram depravadas e sujas. E por outro lado, houve alguns episódios em que Gary lembra que o pai o deixou dentro do carro enquanto ele, o pai, ia fazer sexo com uma prostituta. A colega de escola Terry Rochelle lembra que Gary Ridgway era mais retraído do que os irmãos. O irmão dele era bem extrovertido e, sabe, tinha mais personalidade. E o Gary era mais quieto e arredio. Eu acho que essa é a palavra certa. Ele era só um pirralho, o irmão menor, sabe? Ninguém prestava muita atenção nele. Eu diria que ele passou a maior parte da vida dele na sombra. Na escola, o esforçado Gary não conseguia se destacar. No entanto, nas reuniões de pais, a sua mãe, Mary, se destacava. Todas as mulheres olhavam torto para ela porque ela usava um cabelo bem armado, muita maquiagem, mini saia, que não estava muito na moda naquela época, principalmente para uma mãe. Ela parecia sempre estar querendo ser glamourosa e não se parecia nem um pouco com as outras mães. Eu lembro que ela sempre usava aqueles shorts apertados, decotes, blusas decotadas e cabelo mais comprido. Ela era uma mulher bem atraente. Gary admitiu ter molhado a cama desde a infância até boa parte da adolescência. Quando ele molhava a cama, a mãe o colocava na banheira e dava banho nele, lavava os genitais dele. Ele disse que sentia atração sexual por ela. Ele chegou a descrever com detalhes como a observava de maiô, pensando em como ela se vestia de modo provocante. Aquela mulher exageradamente sensual, lavando os genitais do filho, quando a maioria dos adolescentes já tem muita dificuldade em lidar com a própria sexualidade emergente, deve ter causado um impacto. Os meninos precisam ver a mãe de forma assexuada. É muito, muito desestabilizador para um adolescente ver a mãe de uma forma sexual. É muito difícil para um adolescente imaginar a mãe fazendo sexo com qualquer pessoa, inclusive com o pai. Então, quando uma mãe se comporta de forma sexy ou exageradamente sexual, é muito perturbador para o garoto adolescente. Conforme Gary Ridgway crescia, ele começava a mostrar sinais de comportamento destrutivo, causando incêndios. E ainda adolescente, ele deu o primeiro passo em direção ao homicídio. Ele se aproximou de um garoto de 6 anos de idade que ele viu brincando perto de sua casa. O menino estava fantasiado brincando de cowboy índio e ele o atraiu para uma mata e, do nada, esfaqueou o menino na barriga e quase o matou.
Ele disse ao menino que só queria ver como era matar alguém. E depois de esfaqueá-lo, ele pegou a faca e a limpou no ombro do menino e simplesmente foi embora, mas ninguém ligou Gary a esse crime. Assassinos em série precisam ter uma prova concreta do que estão fazendo. Você pode até pensar em fazer algo, mas até fazer você não sabe como vai ser. Então, o assassino em série faz experimentos. Geralmente, ele comete atos durante um período experimental. No ano seguinte, aos 21 anos, Gary se casa com uma namorada de longa data e entra para a Marinha. Quando ele voltou de um período servindo nas Filipinas, a mulher dele confessou ter tido um caso com um amigo deles. E foi aí que ele começou a se referir a ela como prostituta e a usar vários palavrões. E esse foi o primeiro de uma série de relacionamentos que não deram muito certo. No começo dos anos 1970, Gary conseguiu emprego pintando caminhões na fábrica de Kenworth. Ele então conheceu e se casou com sua segunda esposa. Ele gostava de fazer sexo repetidas vezes durante o dia. Sempre que as mulheres que estavam com ele concordavam. Eles saíam de caminhonete e ele adorava fazer sexo em lugares públicos, onde eles poderiam ser descobertos a qualquer momento. Mas após terem um bebê, o relacionamento deles se deteriorou. A esposa de Gary o deixou quando o filho estava com 5 anos. E isso o magoou muito. E essa foi a época em que ele começou a sair frequentemente com prostitutas. Gary Ridgway afirmou ter ficado viciado em prostitutas. Na verdade, ele foi interrogado pela polícia sobre suas atividades na rodovia do Strip várias vezes na década de 1980. Ele até foi submetido a um detector de mentiras quando foi questionado sobre os assassinatos de Green River. Quando a pessoa testada não tem consciência, não tem remorsos nem preocupações, ela consegue passar pelo detector. Ele era um grande mentiroso. Ele era bom de conversa, ficava falando e contando histórias e... Durante um tempo, eu até achei que fossem verdadeiras. E quando eu ia visitar o Gary na cadeia, ele me dizia que estava tudo bem, que ele era inocente, que não tinha matado aquelas mulheres, que não... E... eu acreditava nele. Ao ser interrogado em 2001, Gary Ridgway continuou a se declarar inocente. Até esse ponto, o Gary insistia que eles haviam prendido a pessoa errada, que ele havia feito sexo com muitas prostitutas, mas não havia matado nenhuma. E essa seria, essencialmente, a defesa. Mas, quando evidências forenses o ligaram a mais 3 vítimas, a versão de Gary mudou. Eu estava com outro advogado na sala, esperando pelo Sr. Ridgway. Eu não sei do que estávamos falando, mas nós dois estávamos sorrindo quando ele entrou. Aí ele disse, vocês não vão sorrir ao sair daqui. Eu menti para todos vocês. Eu manipulei todo mundo durante todos esses anos. Eu matei todas elas. Somente naquele momento, os investigadores descobririam o verdadeiro horror dos crimes do assassino. Discovery, no Investigação Discovery. Seattle. Em 2003, o pintor de caminhões de 54 anos, Gary Ridgway, admitiu ser o assassino de Green River, que havia escapado da polícia durante quase 2 décadas. Um homem responsável pela morte de cerca de 50 mulheres. Passível de receber a pena de morte, ele propõe revelar todos os seus crimes em troca da prisão perpétua. Em nome dos familiares das vítimas, que queriam saber do destino das desaparecidas, a promotoria aceita. Gary Ridgway revelaria o verdadeiro horror de seus crimes. Os investigadores, então, descobrem como o assassino de Green River sequestrava tão facilmente suas vítimas, mesmo no auge do pânico da população. Ele se aproximava como uma pessoa muito
meiga, simpática, confiável. Em uma ocasião, ele estava com um filho no carro, quando ele pegou uma prostituta. Ele era um homenzinho tímido. Ele não era o tipo de homem de quem uma prostituta teria medo. Elas achavam que ele era um homem de família, que não faria mal, mas ele fazia. When I got through having a climax with her, I jumped on her. Ele dava uma chave no pescoço da garota. How much are you pulling on her neck? I'm pulling really hard on her neck. How? Just like this. What are you saying to her? Don't fight, and I'll let you go. E ele as asfixiava com o braço. I'm feeling, I gotta kill her, I gotta kill her, I gotta kill her. You'll need to go up to, kind of like on the top of the hill on this, and pull in. Gary Ridgway levou os investigadores aos locais onde ele havia jogado dezenas de jovens. I just drove in my pickup and camper and parked it, brought her body over and put it a little bit over the hill. Seu método de memorização era lembrar onde havia deixado os corpos. Between this one and that one up there, you think you put like five of them in there. Okay. E ele disse, as vítimas não significavam nada, eu não faço ideia de quem elas eram. Não me interessa se era negra, se era branca, se era jovem, qual era a idade. Elas não significavam nada para mim como indivíduos. What you're getting is what you're gonna get, and that's all you can get because I don't remember. Para todo assassino em série, seres humanos são objetos. Nos homicídios que eles cometem, eles não se lembram dos nomes, não se lembram dos rostos, eles só se lembram da ação concreta, de onde os corpos estão. Em um desses locais mostrados por Ridgway estava o corpo de Mary Malvar, a jovem de 18 anos vista pelo namorado na caminhonete do assassino. Ele admitiu que, ao estrangulá-la, ela lutou mais do que as outras vítimas. I put battery acid myself right here and there to cover up scratches. So there's a scratch here, scratches here from Milvar. Gary Ridgway disse que era tomado pelo ódio e tentava ferir as vítimas mesmo após tê-las matado. Ele disse que tentou pôr fogo no cabelo de Linda Rule, de 16 anos, já sem vida. Durante os interrogatórios, ele tentava colocar a culpa do que havia acontecido nas mulheres da vida dele, dizendo que as mulheres que ele havia matado eram uma espécie de extensão de todas as mulheres que o haviam decepcionado em algum momento. All the pressure just built and built and built and built. My releasing was killing women. Ele disse que, com algumas vítimas, ele voltava e tinha relações sexuais com elas durante dias após tê-las matado. Gary, and did you revisit any of these? I revisited at least one of them. And when we say revisit, what did you come back to do? Have sex with her. Ele disse, sim, mas depois apareciam moscas e as larvas e eu ficava, como se ele não quisesse mais. E isso era o mais impressionante. Ele falava como, eu estou falando com você, mas como se fosse algo completamente normal. E por que certos indivíduos fazem isso? A explicação padrão para a necrofilia é fazer sexo com uma pessoa morta sobre quem você tem controle total. Dessa forma, não há resistência. Então, assim, você pode experimentar esses sentimentos com um corpo morto. Ele não era um cara a quem você pergunta por que fez isso e houve uma resposta psicologicamente profunda. Mas uma resposta que ele sempre dava era que não precisava pagar pelo sexo. A sequência de mortes de Gary Ridgway continuou sem freio até ele conhecer sua terceira esposa, Judith, em meados dos anos 1980. O Gary era tão correto, normal.
amável e gentil. Ele era bondoso comigo o tempo todo. Ele não ficava com raiva, nem chateado com nada. Parecia o casamento perfeito. Quando ele a conheceu, ele parou de sair com prostitutas e parou de matar. Aí, conforme ele mesmo disse, perdeu o controle. O Gary chegava em casa e dizia, sabe, que ele ia chegar tarde, que ele ia comprar alguma coisa para comer, um hambúrguer, e que ia chegar tarde. Pensando bem agora, era nesses dias que ele ia pegar alguém lá na rodovia 99. E então, ele matou de novo. Right in here's where I killed her. Here. How far in? 20 feet. Ele me ligou em casa e me disse que ia parar no ferro velho na volta do trabalho. Aí, quando ele chegou em casa, não tinha peça de carro nenhuma. Então, pode ter sido outra ocasião. Então, após ter matado, talvez, 60 garotas entre 1982 a 85, de 85 até quando ele foi preso em 2001, o número de vítimas é de 10 ou 11. Mr. Ridgway, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 1? Guilty. Em 2003, Gary Ridgway se declara culpado das 48 acusações de homicídio, às quais os investigadores conseguem ligá-lo conclusivamente. How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 5? Guilty. Quando ele confessou, eu me sentei, aí ouvi dizer culpado. Mr. Ridgway, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree for the death of Marcia Chapman? Guilty. Após ouvir os nomes de cada uma das vítimas, For the death of Mary B. Meehan. Guilty. eu fiquei lá sentada, chorando. E foi quando eu finalmente aceitei. É verdade, foi ele mesmo. A outra pessoa dentro dele. Quando ele saía pela porta e ia trabalhar, não era mais o homem que eu conhecia. Count 19 for the death of Linda Rule. Guilty. Quando eu penso em todos aqueles anos em que vivi com ele, será que foram de verdade? Ou ele estava só me usando? How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 48? Guilty. Eu vivi com ele todos aqueles anos. Ele poderia ter matado as minhas filhas, ter matado os meus netos. Então, o que o transformou em um monstro? Foi a sua criação em comum? Ou Gary Ridgway nasceu para matar? Eu ainda não acredito que uma criança nasça para matar. Mas eu acho que algumas crianças têm uma predisposição à violência. Se a criança cresce num ambiente seguro, onde ela se sente amada, onde há vínculos, ninguém saberá que essa predisposição à violência existe. Mas se essa criança nasce num lar onde ela sente medo, onde é abandonada, onde ela sofre abusos, então você tem um solo perfeito para gerar um assassino em série. Eu acho que um garoto e sua mãe têm um certo relacionamento. E quando esse relacionamento é diferente, então aí começam a aparecer os problemas. Tudo pode se complicar. Este é um dos sinais nefastos. Ela era sedutora, etc. Esses relacionamentos doentios com a figura materna. Em muitas pessoas que eu conheci, pessoas acusadas de homicídio, eu acho que as circunstâncias as levaram a fazer o que elas fizeram. Na maioria dos casos que eu peguei, eu diria. Mas eu não vi isso no Gary. Eu diria que ele nasceu assim, que ele foi programado dessa forma.
O assassino de Green River com certeza nasceu para matar. Ele foi um indivíduo com um gene diferente que o levou a cometer um número absurdo de homicídios. O cérebro dele certamente é diferente. Ele é um psicopata. O cérebro só pode ter se desenvolvido com algum problema. Eu não sei se acredito no determinismo. Eu acho que, no fim, é uma decisão. Eu sei que todos nós temos uma certa propensão à violência, mas você pode decidir, pode controlar. E ele decidiu como ele queria controlar. 19 anos após o corpo de Marcia Chapman ter sido descoberto em Green River, Gary Ridgway foi condenado a cumprir 48 penas consecutivas de prisão perpétua, sem possibilidade de condicional. No final, Márcia teve justiça, porque foi o DNA encontrado nela que combinou com o de Gary Ridgway. E Márcia foi vingada. Foi um dia bom. Bom mesmo. Antes de Gary Ridgway ser levado para a cela, o juiz Richard Jones o instruiu a encarar os parentes das vítimas. Havia muita emoção entre os familiares e eles queriam que Gary Ridgway ouvisse. I can only hope someone gets the opportunity to choke you unconscious, so you can live through the horror that you put our daughters, our sisters, our mothers through. A dor não iria passar, mas eles teriam desabafo. The one thing that I want you, Gary Ridgway, to know, I was that daughter at home, waiting for my mom to come home. Para todos nós, conforme os parentes se levantavam e falavam, foi muito tocante. Eu me lembro bem do pai de Linda Rule. There are people here that hate you. I'm not one of them. Homem cheio de compreensão e compaixão. What God says to do, and that's to forgive all. So you are forgiven, sir. Eu estava sentado ao lado de uma pessoa que havia feito as coisas mais desumanas a outros seres humanos. E a poucos metros estava outra pessoa fazendo a coisa mais humana e misericordiosa. Eu quis que ele visse a dor, que visse a raiva e toda a agonia que havia causado em sua vida. Eu quis que ele levasse aquela imagem para a prisão. Então, no balanço de sua vida, aquela seria a última imagem pública que ele teria. You took from me my firstborn child. May her soul and the soul of the other 47 victims rest in peace.